Carlos Adalto Vieira começou a escrever no jornal A Notícia em 1958, um ano mais ou menos depois que ele chegou aqui a Joinville. E em 1964, ele foi o primeiro preso de Joinville pela ditadura. Mas isso não impediu que ele continuasse publicando as crônicas toda semana. Naquela época era todo domingo, tanto que o primeiro livro se chamou Aos Domingos Crônicas. Todos os domingos havia uma crônica, né, do Carlos Adalto Vieira. E de repente veio uma ordem do Supremo Comando Militar, pelo menos assim foi dito na época, proibindo que aparecesse o meu nome. Não era possível aparecer crônica escrita por Carlos Adalto Vieira. Estava sendo processado, tinha ficado 91 dias preso e tal. E aí o jornal me chamou e disse, tem uma ordem aqui para não publicar mais coisas com o seu nome. Tudo bem, então eu vou criar um pseudônimo. Aí eu disse, então cria, vamos ver o que acontece. E eu criei Charles Dolanger. Por quê? Porque seria Carlos, e como o meu nome, pela minha mãe, é o Linger, e o meu avô sempre dizia que era um nome instável, porque quando os franceses tomavam Luxemburgo, onde ele nasceu, ele passava a se chamar Victor Olanger. Quando os alemães tomavam Luxemburgo, ele passava a se chamar Victor Ollinger. Digo, bom, vou botar Olanger, que é francês, é mais fácil, Joinville e tal. Então ficou Charles Dolanger. E o pseudônimo pegou muito bem, todo mundo gostou. E para mostrar assim, a que ponto a ditadura levava a sério as suas próprias resoluções, havia um sargento do Exército encarregado de recortar todas as crônicas que eu publicava, com o pseudônimo de Charles Dolanger. Entende? E eu fiquei muito contente quando soube que pelo menos a minha coleção está salva, né? Eles sabiam que era eu que escrevia, só não queriam que fosse o Carlos Adalto Vieira. Quando acabou a ditadura, aí eu já não tinha mais força para matar o Charles Dolanger. Então o que eu fiz? Eu reuni umas 60 crônicas do Charles Dolanger e publiquei um livro. E depois do livro, o Charles Dolanger adormeceu, não apareceu mais. Eu voltei a ser Carlos Adalto Vieira. Certo? Então, por isso é que há. Quer dizer, o Carlos Adalto Vieira teve que adotar o Charles Dolanger, porque a ditadura proibiu o seu nome, não o que ele pensava, o que ele escrevia. Doctor, nós sempre fazia assim. Sei, mas um dia tem de mudar, porque tudo progride. Agora é mais fácil com a inseminação artificial, mais barato também, pois o senhor não vai precisar comprar e manter um touro, um reprodutor de raça. O colono coçou a cabeça, tirou do bolso traseiro da calça umas palhas de milho, escolheu uma, alisou-a com canivetão, picou o fumo de corda, cheiroso, moeu-o na palma da mão, começou a espalhar na palha que segurava entre os lábios durante a operação. Doctor, o senhor dizer não precisar mais touro? Isso mesmo. Por isso sai mais barato. O touro é do governo, da fundação. Só se paga a inseminação. E mais uma vantagem, pode escolher a raça. Teve um aqui, me chamaram do batalhão para explicar. Chama-se trote televisônico, né? O cidadão está assistindo a televisão, aí toca o telefone, ele liga, o senhor está assistindo a televisão? Eu estou, sim, muito bem. Qual é o canal e tal? E como é que está recebendo? Olha, a imagem está muito boa, mas o som está horrível. Então, peraí, vamos ver se a gente melhora isso. Fica dando instruções para melhorar o som e tal, e não consegue, né? E agora? Não mudou nada, está a mesma coisa. Qual é a marca do seu aparelho? General Electric. General Electric? Meu filho, nesses tempos a gente tem que ter pelo menos um general em casa. Então, eles me chamaram no batalhão para explicar o que eu queria dizer com aquilo.
Quando terminou a ditadura, aí, a primeira pessoa a ser convidada para uma feijoada no batalhão fui eu. Eu disse, essa hospitalidade deles eu conheço. Aí um dia eu ia saindo do meu escritório e a Sueli Brandão tinha o escritório no lado do meu. Aí eu disse, Sueli, tu que fazes eventos, aí me diz uma coisa, como é que a gente faz uma feira do livro? Ela disse, também queres fazer? Eu quero. Então vamos fazer junto? Vamos. E saímos, né? Bom, como é que nós vamos arranjar o pessoal para ir à feira? Vamos ver. Aí foi muito engraçado, porque na primeira feira nós levamos pessoas que fabricavam roupas de couro, perfume, sabonete, cosmético. E assim, uma coisa que não tinha nada a ver, aparentemente, com livro, literatura e tal. Aí o cidadão disse assim para mim, pô, mas eu fabrico roupa de couro. Por que eu vou fazer numa feira de livro? Oh, você nunca leu o Euclides da Cunha? Euclides da Cunha diz que o sertanejo, ele quando corre lá pela caatinga, que tem muito espinho, muito espinheiro e tal, que roupa ele usa? Uma roupa de couro. Ah, é, por isso, então você pode ir. Assim, já na segunda, os próprios escritores e as editoras se apresentaram. E aí a gente foi montando, né? Quem quer, é assim, pessoal de Jaraguá veio, pessoal de São Bento, Florianópolis. Né? Então, de repente, nós tínhamos já, além do público, nós já tínhamos os escritores para autografar livro, fazerem palestra, etc. São Francisco é uma cidade riquíssima em cultura, pela sua história toda, é maravilhosa. O Museu do Mar queria ter uma atividade mais cultural, diferenciada das embarcações e tal. Nós criamos um sarau, que tinha o objetivo de, em cada segunda-feira do mês, realizar uma sessão de sarau, onde cada um podia se apresentar fazendo alguma coisa, tocando violão, bandoneon, cantando, dançando, certo? E inclusive declamando poemas, contando histórias. Aí nós levamos escritores para lá, vários escritores lançaram um livro no sarau, etc. Então isso movimentou São Francisco. Quando o Dr. Rude Becalzi foi eleito para a Academia de Letras de Biguaçu, eles deram a ele a ideia de fazer uma academia em São Francisco exatamente para ressuscitar todo esse tesouro cultural. E ele se lembrou de duas pessoas que tinham interesse nisso, que era o Cone Baumgart, que é escultor, pintor. Ele é capaz de fazer uma gaivota como aquela lá. E você daqui a pouco vai ali dar peixe para ela e ela não come. Entende? E nós realmente demonstramos interesse e reunimos lá o que nós achávamos que devia de convidar de pessoas. A academia teria 40 membros, se apresentaram mais de 100 pessoas interessadas em ser da academia. Eu tenho uma filosofia a respeito de entidade, porque eu lido com entidade desde os 7 anos de idade. Quando eu fiz a primeira comunhão, eu entrei para a Congregação Eucarística, que era uma organização que devia nos levar para o céu. E eu entrei, eu ir para o céu eu vou, não tem problema. Então, desde lá eu observo assim, aí depois eu fui congregado mariano, aí meti em 1000 coisas, né? Colégio estadual, faculdade, sempre metido em... Então eu criei a imagem para mim e sempre
ponho para fora, explico que toda entidade funciona exatamente como um trem. Tem uma locomotiva e 1000 vagões. A locomotiva é que faz força, o resto vai tudo. Isso aí não adianta. Você pode botar 200 pessoas, 500 pessoas. 50 vão fazer alguma coisa, um esforçozinho para a entidade viver. Mas fora disso, eu acho que se nós tivéssemos um sindicato seria muito importante. Porque nós temos tido muito, assim, a Associação de Escritores, União de Escritores, União Brasileira de Escritores, eu até pertenço a ela, não sei o que é que ela faz, nunca fiz nada, nunca ninguém me convocou para coisa alguma. Entende? E um sindicato tem mais, assim, uma imagem de luta pelos direitos dos escritores. Hoje o nosso direito mais desprezado, assim, é o direito autoral. Pedem para a gente publicar no jornal, olha, manda a tua crônica, manda um conto lá para a nossa coletânea. Mas ninguém se lembra assim, eu vou te pagar 0,50 centavos por linha, que já era alguma coisa. A ideia do sindicato é uma ideia que nós devíamos fazer crescer. Nós que já temos uma confraria aí com bom número, né, de associados, eu acho que podíamos criar alguma coisa assim, mas principalmente pensando nos nossos direitos autorais. É muito simbólica, porque ela liga três entidades importantes da vida e da cultura de Joinville, né? Eu costumo dizer que a cultura de Joinville tem duas vertentes. Uma que vai para o empresariado e a outra que vai para o lado da cultura, né? Elas têm a mesma raiz, sem problema nenhum. Então, a Ponte do Charlot, quando foi sugerida, foi lembrada e tal, antes mesmo de ser lembrada como uma homenagem para mim, nós discutimos e fizemos questão de deixar claro que ela tinha que ser uma ligação importante e que precisava ser em frente ao Centro Eventos, porque aí ligaria o Centro Eventos como ponto de cultura, ao Fórum de Joinville como ponto de justiça e a Câmara de Vereadores como poder legislativo. E realmente o IPUJ, na ocasião, conseguiu realizar esse projeto, né? E ela teve mais um símbolo, porque ela me homenageava não só pela minha luta cultural em Joinville, mas também pela maneira como eu me portei contra a ditadura durante todo o período de anos de chumbo, aí, lutando contra a ditadura e tal, etc. Muito bem, não sou nenhum herói, mas tinha que defender as minhas convicções. E como ponte, ela é um instrumento semelhante ao habeas corpus, ela dá o direito de ir e vir. E quem tem tempo assim para se postar ali e ficar observando o trânsito da ponte, vê que ela é o dia inteiro ocupado, o dia inteiro. Muitos já reclamaram assim que não podem tirar uma boa fotografia da ponte porque sempre tem gente passando. Né? E já vimos uma coisa muito gratificante. Noivas sendo fotografadas na Ponte do Charlot, antes do casamento. Então, ela tem 4 símbolos, né? Justiça, legislativo, cultura e a liberdade. Aí dá uma homenagem completa que satisfaz o homenageado. O colono bateu na roda do isqueiro, uma chama azulada subiu do pavio, tragou e deu uma baforada de fumaça. E espremeu a brasa com a ponta da unha. Deu mais 2 tragadas fortes, cuspiu grosso, falou e disse: no quarta-feira, senhor vai no meu casa para experimentar. Se está certo, Alice, nós faz tudo com inseminação artificial.
Já uma vez eu queria experimentar. Zou, apertaram-se as mãos. Combinado, na quarta-feira eu apareço lá bem cedinho. Eu sou apaixonado pelo Dom Quixote porque eu leio o Dom Quixote, eu acho que desde os 12, 13 anos, inclusive em espanhol. Eu tenho Dom Quixote aqui na coisa, eu tenho lá na praia, eu tenho no escritório. Em uma ocasião, a Márcia, né, disse assim, mas por que tu lês tanto esse Dom Quixote aí? Eu disse, Márcia, eu vou abrir aqui, ó, e vou ler. E abri, tal. Ele estava conversando com o Sancho sobre a governança da ilha, né? E ele pergunta para o Sancho, né, mas por que você quer tanto governar uma ilha, Sancho? Ele disse assim, porque até governar uma ponta de cabeça de gado é poder. Entende? Quer dizer, o Cervantes tinha uma visão assim, mundial, né, de tudo que ele diz. Se nós quisermos um ditado popular, podemos procurar no Dom Quixote, que deve estar lá no Dom Quixote em alguma parte. Quando eu cheguei aqui, eu era praticamente o primeiro advogado trabalhista em Joinville, né, que ia lutar pelo direito dos trabalhadores, coisa que não era muito respeitada na ocasião. Posteriormente foi havendo aquela compreensão de que era um direito, e um direito que já existia, implantado em todo o Brasil, e que teria que chegar a Joinville de alguma maneira. E eu, infelizmente, fui encarregado de implantar isso aqui, e implantei. Lutei muito, consegui trazer para cá a Justiça do Trabalho, posteriormente a Justiça Federal. Então fui durante 45 anos advogado aqui, né? Aí resolvi me aposentar e ser hoteleiro em São Francisco do Sul. Mas não perdi assim essa flama de Dom Quixote. Tanto que sempre me associa a todos os empreendimentos culturais, empreendimentos políticos sérios. Estou sempre me movimentando, tomando parte, assumindo responsabilidades, etc. Eu acho que o livro, né? Porque a TV é muito instantânea. A TV joga em você uma série de informações, mas ela não divide aquilo para que você tenha tempo de pensar. Eu, por exemplo, ligo a televisão, já ligo no Globo News. O que me interessa? Saber as novidades, as notícias, né? Aí, por acaso, há alguns programas, como hoje houve a repetição do programa Literatura, muito bom, o Laurentino Gomes, sobre a história da República do Brasil e tal. Então, mas isso é uma coisa que eu vi ontem à noite e vi hoje de manhã, então isso aí pode ficar gravado em mim. Mas, via de regra, quem assiste televisão quer apenas passar um instante de paz. Né? Deixa as figuras lá, se o marido brigou com a mulher enganou o marido, ele não vai dar muita importância para isso, vai sair, vai trabalhar, vai ganhar a vida. É? Agora o livro não, o livro você tem na mão e está ali lendo e volta. Não, eu por exemplo, estou relendo O Cemitério de Praga. Estou relendo única e exclusivamente porque a minha filha, que mora em Florianópolis, é psicóloga, ela me fez uma pergunta. Pai, o que o pai acha dos judeus que sofreram todas aquelas atrocidades e nunca reagiram? Qual é a razão disso? Todo mundo reage, né, a uma injustiça, e eles simplesmente iam para a câmara de gás como quem vai tomar um banho de chuveiro. Disse, não é bem assim, não é bem assim. Havia um norte para o comportamento deles. Eles foram criados, educados para serem testemunhas. Eles tinham que sobreviver no campo de concentração para testemunhar depois sobre as atrocidades. E, por acaso,
eu me lembrei que no Cemitério de Praga, que é um livro que fala muito dos judeus, de Humberto Eco, maravilhoso. Então ele traz um trecho do Dostoiévski, onde o Dostoiévski fala sobre os judeus, né? E diz, né, os judeus, por mais que eles sejam escorraçados, sejam desalojados das suas terras, etc., eles saem e voltam a se encontrar, unidos, mais fortes, porque foi dito para eles, vocês têm que esperar, porque o que foi prometido, a terra prometida, vocês vão receber, esperem que ela chegará. Então o judeu faz isso, né? Ele não luta, ele fica aguardando a oportunidade. Eu tinha dado pelo menos um soco na cara daquele nazista, matava, acabou, né? Mas não. Eu me lembro quando eu li Treblinka, né? Aquele campo de concentração polonês lá, terrível, como eles se organizaram lá dentro. E quando os russos os libertaram, como eles tinham razões inúmeras contra o tratamento a que eram submetidos lá no campo, né? Tudo, saiu tudo. Então lá em Nuremberg, no tribunal de Nuremberg, foi muito fácil eles receberem a condenação. Não, isso é assim, né? E se criar depois um grupo encarregado exclusivamente de caçar aqueles nazistas que foram mais cruéis, né? Como eles prenderam o Eichmann, né? Foram, até que descobriram na Argentina, pegaram o cara. E assim tantos outros, né? A maioria está morrendo, porque ficou muito velho. Mas eles tinham essa missão. Você tem que sobreviver para testemunhar. E você vai ter que sobreviver porque a terra prometida ainda não nos foi dada. E isso é uma promessa. E essa promessa você vai receber. Na quarta-feira o colono se acordou cedinho e falou para a mulher: Frau, depois de dar trato por vaca e tirar o leite, tenho de ir pagar uma letra no Eckstein. E combinava com o doctor da fundação para fazer uma inseminação artificial nas vacas. Hoje. Vou deixar as vacas separadinhas para ele. Quando ele vir, tu diz quais são. Ele pode fazer. Que seja a inseminação artificial? Frau, o doctor diz que tem um jeitinho que faz a vaca ganhar cria sem torro. A mulher arregalou os olhos e franziu a testa. Gottes Willen. Você sabe que a religião ela tem uma força extraordinária, porque nós somos muito frágeis, né? Então, se nós não temos assim em que nos apegar ou em que acreditar, nós ficamos ainda muito mais frágeis. Nós somos todos filhos do Caim. Isso é uma concepção minha, né? Eu acho que a nossa descendência veio toda do Caim, né? É só nós olharmos a situação dos nossos políticos brasileiros aí para ver. Todos eles têm uma manchazinha do Caim. Todos eles. É uma quantidadezinha boa de sangue que eles receberam de presente. São todos Caim.